Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e vou falar hoje para vocês sobre a obrigatoriedade das vacinas. Vocês têm visto em diversas localidades, Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul também, começou a ter os famosos passaportes vacinais. Mas vamos discutir um pouco mais sobre isso e tentar aprofundar o que está realmente acontecendo, por que estão tentando nos tirar a liberdade de ir e vir, que nós temos na Constituição a liberdade de ir e vir. Mas em tempos de pandemia, Renato, talvez a gente tenha que abrir exceções para que nós possamos voltar o mais brevemente ao normal, etc, etc, etc. Não, exatamente o contrário. Em tempos difíceis é que nós não podemos abrir exceções da nossa liberdade e daquilo que nós acreditamos, certo? É aquela liberdade que nós tivemos enorme dificuldades de conquistar. Então, eu vou começar a apresentar para vocês alguns slides. Os primeiros 4 deles são sobre as 4 vacinas comercializadas aqui no Brasil, mostrando que elas ainda estão em estudo. Esse experimento, gente, ainda está em andamento. Elas não estão comprovadamente eficazes, elas não estão comprovadamente seguras. Então, o primeiro slide que eu vou mostrar para vocês aqui, então, é da AstraZeneca. A AstraZeneca, aqui vocês podem ver, está na fase 3 de estudos. Então, ela tem a fase 2 concluída. E essa fase 3 dela só vai ser concluída daqui a praticamente um ano. Se nós passarmos aqui para o Butantan, Coronavac, também está em fase 3, ou seja, somente a fase 2 de 4 fases estão concluídas. Aqui na vacina da Janssen, nós estamos também na fase 3, ali 44.325 participantes. Não temos a fase 3 concluída e não chegou ainda na fase 4. E na Pfizer, nós temos aí dois tipos de vacina. A primeira está na fase 2, a segunda está na fase 3. Tem uma que, então, só concluiu a fase 1. E a segunda ali, que está sendo usada hoje em dia, só concluiu a fase 2. Então, o que diz sobre as fases dos estudos e o que isso quer dizer, então? Então, vamos lá. A fase de experimentação dos novos fármacos imunobiológicos, estudo fase 3, elas são feitas para saber as interações farmacológicas e eventos adversos. Esse slide aqui é um slide da Fiocruz. Então, quando a fase 3 estiver concluída, e ela não está concluída em nenhuma das vacinas comercializadas, nós vamos poder ter melhor certeza dos efeitos adversos. E a fase 4? Bom, a fase 4, ela vê efeitos adversos raros. Nós não temos nenhuma vacina que sequer tenha chegado na fase 4, certo? Nós temos vacinas que concluíram a fase 2. Nem a fase 3 foi concluída, e essa fase 3 vai ser concluída só daqui praticamente 12 meses. Então, nós vamos aqui no Diário Oficial da União, a Lei 13.979, ela diz ali no artigo 3D, para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: vacinação e outras medidas profiláticas, na letra D ali. Isso aqui de forma obrigatória. Mas nessa própria lei de 3.979 de fevereiro de 2020, ela fala claramente: as medidas previstas nesse artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas. Olha, gente, a evidência científica da segurança dessas vacinas, elas são predominantemente frutos do final do estudo da fase 3. Então, nós não temos ainda essas evidências científicas de segurança. A ciência ainda está sendo feita. O que o pessoal fala? Bom, mas nós temos que vacinar as pessoas para que uma pessoa vacinada não transmita para uma pessoa não vacinada? E uma pessoa vacinada não transmita para uma pessoa vacinada? Bom, se tu acredita que a vacina ela previne infecção ou transmissão da infecção, a outra pessoa que também está vacinada não tem problema, e nem a que não está vacinada. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Em tempos de Delta já é predominante no Brasil, nós sabemos, por vários artigos, eu botei esse daqui, que vacinados também transmitem a doença, logo não evita infecção de outras pessoas. Então, aquela história de botar o bem comum acima do bem individual, ela também não é cientificamente comprovada, tá? Aqui na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
fala claramente no Código Civil, ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico e intervenção cirúrgica. Esse artigo aqui ele é muito interessante porque ele fala exatamente que a pessoa que não quiser tomar a vacina, ela não precisa tomar a vacina. E ela não pode ser constrangida por isso, gente. Como é que tu vai constranger uma pessoa a entrar num estádio, a circular pela cidade, a quebrar o seu direito de ir e vir, se nós não temos os estudos fase 3 concluídos? Eu acredito que preferencialmente deveria ser o estudo fase 4, para ser, ou se é que tem que ser obrigatório alguma coisa, eu acredito que não também. Aqui eu vou botar um slide para você sobre a Declaração de Helsinki. A Declaração de Helsinki diz em seus artigos 25 e 26, a participação em experimentos tem de ser voluntária e adequadamente informada. Então, no momento que tu torna obrigatórias as vacinas, no momento que tu torna obrigatório que a pessoa tenha um passe vacinal para fazer algumas atividades do seu dia a dia, você está literalmente quebrando, não cumprindo a Declaração de Helsinki. Tendo sido concluídas somente 2 das 4 fases necessárias, como vimos, a 3 ainda está em andamento, participar ou não desse experimento é um direito seu. Então, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Ou seja, obrigar a vacinação é violar o código também de Nuremberg. Esse é o código de Nuremberg. Tá? Observe que você vem com esses certificados de vacinação, vocês vêm quebrando diversas premissas, né, da liberdade, diversas premissas. Você vem desde a lei, desde a Constituição do direito de ir e vir, Código de Helsinki, Código de Nuremberg, certo? O próprio Conselho Federal de Medicina é contra a obrigatoriedade das vacinas. A própria OMS, que é um braço sanitário da China praticamente, é contra o passaporte vacinal, gente. Entenderam? Então é o seguinte, nós entramos, como eu já havia falado em vídeos muito antigos, já aqui, há mais de um ano, nós entramos numa espiral ditatorial. Nós entramos numa espiral e nos pusemos numa colocação, desde o momento que nós aceitamos que o comércio fosse fechado, no mesmo momento, naquele momento que nós aceitamos que existem pessoas que são essenciais à sociedade e não essenciais, o que é isso, gente? Então parou aonde eu disse que ia parar. Parou aonde? Parou no momento que tu é obrigado a se vacinar, senão daqui a pouco tu não vai conseguir botar teu filho na escola. Que você é obrigado a vacinar, senão você não vai entrar no shopping, não vai entrar no metrô, no ônibus, certo? Então, é uma espiral anticientífica, certo? Eles enchem a boca para dizer, não, tu é anticiência, tu é não sei o que, tu é negacionista. Não, é uma espiral anticientífica para dominação da população, para nos obrigar a fazer coisas que eles querem que nós façamos. Sem comprovação científica, sim, certo? E contra isso, nós temos que lutar. Contra isso, nós não podemos aceitar esse tipo de imposição do Estado em cima do cidadão, em cima da pessoa, em cima do seu direito individual. Espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar no meu site um texto mais completo. Recorta, cola, pirateia, não tem problema nenhum. Sou contra direitos autorais. Podem tocar ficha ali. E se quiserem judicializar, vão estar as referências todas bibliográficas no meu site renatocassol.com. Grande abraço e até o próximo vídeo.